não nasci para andar de cabeça baixa. Eu não podia permitir, sabe, que mais de 200 horas de jornal nacional contra mim, mais de 150 capas de revistas contra mim, mais de milhares de primeiras páginas de jornais contra mim, eu não poderia permitir acabar com a minha vida política, acabar com a minha relação com a sociedade, sendo chamado de ladrões pelos ladrões. Sabe, então eu resolvi reagir. Sabe, eu já disse outras vezes, eu poderia não estar no Brasil, eu poderia estar numa embaixada, mas eu resolvi vir para cá porque eu não provaria a minha inocência se eu não estivesse aqui brigando de cabeça erguida. Olha, eu estou falando com vocês aqui, eu tenho certeza, olha a cara do Moro nas entrevistas que ele dá. Ele sabe que ele é mentiroso. Ele não tem nem coragem de olhar na cara das pessoas. Olha para esse Dallagnol, que na verdade ele montou uma quadrilha com essa força-tarefa, ele queria ficar rico. Ele queria pegar dinheiro da Petrobras para criar um instituto para fazer o quê? Então, é contra isso que eu me insurgi. E é contra isso que eu tomei a decisão de que o lugar que eu vou é Curitiba, porque é lá que eu vou provar. Acha que eu posso aceitar alguém falar, não, o presidente já cumpriu 1 ano e meio, ele vai ter progressão de pena. Não, progressão de pena é para ladrão. Progressão de pena é para culpado. Eu quero a minha inocência. Eu quero o julgamento do mérito do meu processo. Sobre o STF, a gente sabe que a mídia burguesa faz essa discussão em torno do caso do senhor. Mas a gente sabe que isso é a forma como o judiciário opera. Discutir segunda instância, prisão em segunda instância, isso impactaria 5 mil presos hoje, além de mudar um pouco a lógica do judiciário. O senhor acredita que os ministros do STF fazem essa discussão pensando no que isso impacta no caso do senhor, ou realmente pensando no impacto disso para a população brasileira e a forma como o judiciário opera? Olha, a única coisa que eu espero é que eles votem de acordo com a consciência deles e de acordo com o cumprimento da Constituição. Na verdade, o único compromisso que eles deveriam ter era com a verdade e com a Constituição. Obviamente que eu acompanho a imprensa todo dia, eu sei a pressão, sabe, que a Globo faz, sei a pressão. Eu sei que chegaram a dizer que não, porque vão soltar cento e não sei quantos milhares de presos, porque nós vamos no restaurante jantar com bandido, e porque vamos fazer não sei o que lá, tal. Sabe, tentando criar uma certa inibição na hora do voto. Ora, eu acho que a Suprema Corte não pode se deixar levar por essa pressão e nem pela ideia de que a opinião pública quer ou não quer. Porque as pessoas, se quiserem trabalhar de acordo com a opinião pública, as pessoas têm que ser candidato a alguma coisa. Sabe? As pessoas, então, vamos fazer eleição direta para ministros da Suprema Corte, vamos fazer eleição direta, sabe, para juízes, o que não é assim. Ou seja, eles têm uma tarefa sublime. Sabe? Eles têm o cargo vitalício, um cargo de muita responsabilidade. Depois de um voto da Suprema Corte, a gente não tem para quem recorrer. Então eles precisam efetivamente, apenas com muita serenidade, cumprir o que a Constituição diz. Agora, eu não vou sair daqui com raiva, com ódio, porque senão eu não vivo. Eu quero sair daqui bem de cabeça, mas eu quero restaurar a verdade nesse país. O senhor sempre tem dito que é importante que o povo creia na justiça. Isso é importante para a nossa democracia. Como é possível acreditar numa justiça, esperar que ela o liberte, comprove a sua inocência, se foi essa mesma justiça que te colocou numa prisão caracterizada como uma prisão política, obviamente caracterizada por um setor do Poder Judiciário, não é, personificado no Moro, no Dallagnol. Como é possível esperar que ela te liberte? Bia, não foi a justiça que me colocou aqui. A justiça é uma coisa muito ampla. Quem me colocou aqui foi o Moro e 3 juízes do TRF4, inclusive sem ler o meu processo. Então, se ele lesse o processo, eles iriam ver que o Moro mentiu, eles iriam ver que o Dallagnol mentiu. Eu acredito que o Poder Judiciário tem um papel muito importante nesse país. É só seguirem corretamente as leis e cumprir as leis.
É só fazer julgamento com base na verdade, com base na prova, com base na apuração. E não com base em critérios políticos ou critérios preconceituosos de classe. Não. Eu sei que a gente não tem ainda nenhum pró-unista como juiz, como na Suprema, mas um dia nós vamos ter. Um dia nós vamos ter. Sabe? Então eu acredito nisso. E vou brigar. O senhor traz muito o protagonismo da Globo no golpe e na sua prisão. Ao mesmo tempo, a gente vê como a Record tem ganhado cada vez mais uma atuação política alinhada ao governo Bolsonaro. Então, agora tem mais um grande complexo de comunicação com força. Não, o que o SBT está fazendo é uma vergonha. Também, exato. Eles têm muito dinheiro, além de tudo, né? Como é possível romper, o senhor fala assim, o PT enfrentar tudo isso, como é possível a esquerda romper toda essa lógica dessa mídia burguesa, das fake news, sabendo, já levando em consideração a autocrítica que não foi feita à regulamentação dos meios de comunicação. Mas como é possível a esquerda romper isso? Deixa eu te falar uma coisa, eu faço autocrítica porque é necessário fazer autocrítica. Mas a verdade é que para você fazer uma regulamentação dos meios de comunicação, você tem que levar em conta a correlação de força existente dentro do Congresso Nacional. E se você levar em conta a correlação de força, você vai perceber que o quadro congressual é muito negativo para a sociedade brasileira. Acaba de ser aprovado uma política de reforma da Previdência que é contra o povo. E foi o povo que votou nesses deputados. Quando você analisa que os companheiros do Movimento Sem Terra, com a força que tem nesse país, com o trabalho extraordinário nesse país, sabe, só tem 2 deputados federais, de que a bancada ruralista tem mais de 200. Quando você analisa que metalúrgico, deputado, só tem 2, e representante do empresariado tem 300 ou 400, você fala, bom, como é que você vai aprovar coisas em benefício da sociedade brasileira se os que estão lá são contra ela? Ou nós politizamos a sociedade para ele saber em quem que ele vota na época da eleição, ou as pessoas estarão sempre colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro, achando que vai dar resultado. E não dá resultado. O resultado é que a pobreza está voltando, o resultado é que a fome está voltando, o resultado é que o desemprego está voltando, o resultado é que a desmoralização do Brasil no exterior é muito grande, é muito grande. O Brasil virou motivo de piada lá fora. E eu estou vendo, assistindo, de um lado o Bolsonaro falando as bobagens dele e de outro lado o Guedes vendendo o Brasil. E nós estamos numa luta economicista sem fim, sabe? Quando eu acho que a luta agora é eminentemente política. Eles não têm o direito de vender o Brasil. Eles não têm o direito de vender a Petrobras, vender a Eletrobras, vender, sabe, as coisas que eles estão vendendo a preço de banana. Esse petróleo que nós descobrimos através do pré-sal era para ser o futuro desse país. Eles estão entregando. Então, a nossa luta tem que ser essa. A nossa luta tem que ser contra o desmonte do Brasil. Olha, depois que o seu Guedes acabar de vender tudo, ele vai morar em Nova York, vai morar em Paris, e o povo brasileiro que fica aqui, comendo pão que o diabo amassou, que é sempre assim na história do Brasil. É por isso que eu tenho falado muito da soberania nacional. A soberania nacional não é defender a Petrobras, não é defender o Banco do Brasil. A soberania nacional é defender o povo brasileiro. Porque só existe uma nação por causa do povo. E o que dá qualidade a uma nação é a qualidade de vida do povo, a qualidade de educação do povo, a qualidade de alimentação, a qualidade de produção, é o conhecimento científico e tecnológico dessa nação. É isso que é soberania. É preciso muito discurso, é preciso muita clareza, é preciso uma narrativa séria por parte do nosso pessoal. Sabe? Nós temos que construir uma narrativa para lutar contra a narrativa deles. Sabe? Então, tudo para eles é o comunismo, tudo para eles é o governo da Dilma, tudo para ele é o Lula, ou seja, então qual é a nossa narrativa? Eu acho que às vezes, sabe, a gente tem muitos discursos diferenciados, cada um defende uma coisa e a gente não conta uma narrativa única para o povo, para ele se dar conta do que está acontecendo no Brasil. Dizer que o Brasil está em crise por conta da Dilma é uma mentira deslavada.
Eu, quando eu vejo o Temer dar entrevista agora, como se não tivesse acontecido nada nesse país, você percebe até reconhecendo